Questionamentos. Se eu me encontrasse com Deus e Ele perguntar: por que é que sofremos tanto quando viemos para cá? Que dívida é essa que a gente tem que morrer para poder pagar? Perguntaria também do que é que Ele é feito, que não come, não dorme e ainda assim vive satisfeito. Por que que Ele não fez a gente do mesmo jeito? Porque uns são felizes, outros sofrem tanto, nascido no mesmo berço, criado no mesmo canto. Quem foi temperar o choro e acabou salgando o pranto? Esse poema é maravilhoso, né? De questionamento. Mas não é meu, não. Eu escutei ele do Ariano Suassuna, né? Mas também não é dele, não. Ele falou de quem era lá, mas não me lembro. Mas muito interessante sobre questionar. E aí ele questiona, né, a Deus. Ele questionando Deus o porquê dessas coisas acontecerem na vida da gente. E nós devemos questionar também. Agora, muita coisa que ele questiona nesse poema, nós já temos a resposta, né? A espiritualidade nos mostra muita coisa disso. Bom, gente, eu vou falar hoje sobre... teve uma pergunta que um rapaz fez, eu não me lembro o nome dele, ele fez e quando eu visualizei, mas eu ia responder depois com o tempo. E quando eu fui responder, ele já tinha apagado o comentário. Parece que ele viu em algum outro vídeo meu a resposta, mas eu ia dar uma resposta mais precisa nesse vídeo agora, né? E assim eu vou dar. Ele disse que estava praticando há 2 meses já e ainda não tinha tido resultados. E aí eu vou falar algumas dicas aqui sobre projeção astral. Primeiro eu vou para o relato, tá? Bom, eu tive umas 3 saídas na semana passada e uma delas foi tão rápido, mas tão rápido. Eu despertei fora do corpo, fui levantando da cama, tentei atravessar minha mão à parede. Quando eu fiz isso, eu retornei pro corpo. Eu falei, gente, foi muito rápido essa saída. E aí eu tô trabalhando bastante o frontal esses dias. E tive uma saída, 2, né, na mesma noite, de quinta para sexta. Gente, essa saída durou tanto tempo, mas tanto tempo fora do corpo, lúcido, consciente, com riqueza de detalhes que eu enxergava, mas tanto tempo que eu voltei pro meu corpo porque eu cansei de ficar fora do corpo. Imagina a situação. Só que é lógico, depois que eu voltei eu arrependi, né? Falei, podia ter tentado tanta coisa, mas eu... Porque o que aconteceu foi o seguinte. Eu despertei primeiro fora do corpo. Eu tava num lugar, parecia o centro da cidade, e eu percebi que eu tava fora do corpo. Eu falei, nossa, eu vou voar. E eu vi que eu não tava conseguindo voar alto, ou seja, eu tava numa frequência mais baixa, mais próxima da frequência física. E aí eu tentei voar e não consegui ir muito alto, uns 2, 3 metros de altura só. Foi o suficiente para eu atravessar um muro de um lote e desci no lote assim. E eu olhei e tinha uma árvorezinha pequena e uma caixa de marimbondo ali, e muitos marimbondos em volta assim. Eu falei, será que se eu colocar minha mão astral aqui nesses marimbondos, eu não sabia se eles estavam no plano físico ou no plano astral. Falei, será que se eu colocar minha mão no meio deles, eles picam minha mão astral? Olha as ideias. Eu falei, mas não vou arriscar isso não. Eu pensei, vou sair daqui, vai que pica e eu, quando eu despertar no corpo, eu tô cheio de picada. Fui pra rua ali, tentei voar, não consegui. De repente retornei pro corpo físico. Passado alguns minutos, eu despertei fora de novo. Aí eu tava na rua da minha casa. E eu tava com os pregos na mão. Eu ia pregar alguma coisa. Quando eu despertei, eu falei, opa, eu tô fora do corpo. Isso não é um sonho, eu tô fora. Eu peguei aqueles pregos, joguei no chão assim, falei, deixa eu largar isso aqui que eu não vou pregar é nada. Aí pensei, mas será que não vai furar o pneu de nenhum carro? Eu falei, mas não é possível, o prego é astral. Como é que o prego astral vai furar o pneu de um carro físico?
E aí eu falei assim, gente, eu tô fora, deixa eu tentar voar que eu quero ir. Tentei mudar de frequência para ir para outra dimensão, né, mais sutil. Coloquei à disposição do amparo, também não aconteceu nada. Falei, vou tentar mudar minha frequência. Tentei, não consegui. Permaneci ali bem próximo da frequência física mesmo. E aí eu falei, vou voar então, alto, né? Que aí eu saí daqui voando. Tentei voar e voava uns 2, 3 metros, assim, com muita dificuldade. Retornava pro chão. Eu falei, caramba, eu não tô conseguindo fazer muita coisa. Eu acredito que é porque eu tô muito próximo da frequência física, né? É muito denso. Então eu falei assim, o que que eu vou fazer? Eu vou observar aqui onde é que eu tô. Eu tava na rua, falei, vou observar aqui e fui pro portão assim. Tinha um portão bem grande, eu observei alguns detalhes assim, tá vendo com muita nitidez. Falei, vou observar detalhes aqui. Quando eu voltar pro corpo, eu vou vir aqui e ver. Deixa eu observar alguns detalhes aqui. E aí eu vi uma mancha muito grande assim no portão, muito grande. Falei, essa mancha aqui não tem no plano físico não. Tá estranho isso. Eu falei, mas deixa. E ali eu fiquei na rua observando, assim, eu lembro que teve uma hora que eu parei, fiquei observando e falei, será que isso tudo que eu tô vendo aqui, tão, tão idêntico ao plano físico, isso tudo é só projeção do meu subconsciente? Isso tudo, mas é tão denso, eu não conseguia atravessar a parede, não conseguia, eu tava muito denso, na camada densa, astral. Não era umbral, não. Tava claro, via tudo, mas também não tinha sutileza. Você sente quando você tá num plano mais sutil, numa frequência mais sutil. E aí eu falei assim, e eu fiquei uns 20 minutos mais ou menos. Para mim isso é muito tempo. Eu fiquei uns 20 minutos ali observando alguns detalhes, algumas coisas, fazendo alguns questionamentos. Falei, olha, eu vou retornar pro corpo, eu vou retornar agora. E aí eu retornei. Retornei, engraçado que deu um leve choquezinho, um choquezinho assim, eu retornei. Aí eu fiz a rememoração toda e depois voltei a dormir. No outro dia eu fui sair da minha casa e eu passei naquele portão. Quando eu olhei para aquele portão, não é que tinha a mancha certinha do jeito que eu vi fora do corpo. Eu falei, eu realmente estava muito próximo da frequência física, igualzinho a mancha, mesma coisa. Falei, realmente tem. Bom, então para o vídeo não ficar grande, deixa eu comentar as dicas aqui para quem quer ter uma projeção astral. A primeira dica que eu daria é a seguinte: faça, faça dos exercícios de projeção parte do seu sono, ou seja, parte da hora. Eu vou dormir. Você já tem ali estabelecido, você não deita mais para dormir. Você deita para fazer os exercícios e depois dormir. Isso tem que ser uma rotina o resto da vida. O resto da vida. Esquece que você tem que sair do corpo hoje, eu tenho que sair hoje. Faz disso uma rotina. Quando você menos esperar, você saiu do corpo. Daí, depois da primeira, a segunda já vai demorar menos tempo, depois a terceira mais rápido. E assim vai, até que você fica ali mais ou menos estável, né? Você já vai se conhecendo ali, aí você percebe, agora eu preciso trabalhar um pouco mais. Então pega um exercício, trabalha os chakras também, sabe? Faça o exercício para os chakras 2, 3 vezes por semana, pelo menos, para todos os chakras. E todo dia à noite faz um exercício. Mas eu deito na cama e durmo. Faz sentado. Depois deita e dorme. Vai, vem com malandragem, não. Uai, quer sair do corpo, mas quer mordomia? Então faz o exercício sentado. Acabou o exercício, deita e continua pulsando luz branca e falando, vou sair do corpo, vou sair do corpo, vou sair do corpo, até vir um estado hipnagógico, você continua, vou sair do corpo consciente, vou sair consciente. E dali você vai adormecendo, tá? Mas pulsar luz branca aqui até dormir é muito importante, porque ativa o seu frontal, tá bom? Então essa é uma das dicas. Depois eu vou passando mais dicas, tá? Então isso depois que você fizer o exercício que você escolheu. E vá dormir antes do horário. Se você dorme geralmente meia-noite, vá dormir 10h30, 11h30, por aí. Tá bom? Um abraço.